Então, conhecendo as emoções. Como a gente já falou, tivemos aí um longo processo de entendimento das emoções e fomos muito ensinados a sufocá-las. E agora a gente vai entender por que que isso aconteceu e por que que a gente sente tanta frustração com as emoções negativas, quando na verdade elas são aliadas, como a gente falou no início. Quem mais sentia medo e raiva era quem mais conseguia se defender, quem conseguia lutar e sobreviver. Foi mesmo uma questão de sobrevivência. Então, as emoções são feitas, todas elas, eu falo do medo porque é uma das mais antigas, junto com a raiva, são as mais primitivas, mas todas elas servem para nos proteger, para a nossa proteção, para o nosso conhecimento. A função dela é de guiar as nossas decisões, por exemplo, ou seja, antes de eu tomar uma decisão, se eu tiver com medo, provavelmente eu pensei 2 vezes em tomar alguma atitude. Mas se eu estiver feliz, se eu estiver confiante, eu vou ser mais provável a tomar essa decisão. Se essa decisão estiver relacionada com alguma emoção feliz da minha vida, eu vou tomar essa decisão mais facilmente. Mas se for algo que eu pense que vai me gerar dor, tristeza, medo, raiva, isso vai influenciar completamente na minha decisão. Então, as emoções também servem para fortalecer vínculos. Quando eu me permito sentir e que eu compreendo que um ser humano é feito de emoções e de fraquezas e de tristezas e de forças e de momentos alegres e de outros menos alegres, eu compreendo que o outro tem o direito de, às vezes, não querer conversar comigo, porque ele está triste. Quando a gente está triste, a gente quer ficar reservado. Nada tem a ver com rejeição, nada tem a ver com o fato dele não me amar, dele não me querer. Isso tem só a ver com a emoção que ele está sentindo nesse momento que está chamando ele para ele. Ele não está com tempo para o outro. Então, melhora muito os vínculos interpessoais, seja com os outros, seja com nós mesmos. Contribui para a adaptação e sobrevivência, como a gente já falou, impacta o bem-estar mental e físico, emoções positivas, ou seja, aquelas que nos deixam alegres, que dá prazer, que dá felicidade, que dá vontade de viver, liberam muitos hormônios bons, então isso gera saúde física, sim, e mental, obviamente. E cria resiliência, não é? As emoções, quanto mais bem geridas, mais resiliente nós ficamos para os desafios que vamos enfrentar, todos nós. Então, a maneira como fomos ensinados a lidar com as emoções pode variar amplamente de acordo com a cultura, a educação familiar e o contexto social, não é? Obviamente, um brasileiro não expressa as emoções da mesma forma que uma pessoa que foi educada no Oriente, por exemplo. A cultura vai influenciar muito nessa educação das emoções. Também a educação familiar, de uma família para outra isso muda, não é? Uma família religiosa vai ter um tipo de educação, uma família que não tem religião pode ter outro tipo de educação em relação às emoções. E o contexto social também. No entanto, existem alguns padrões comuns que podem ser considerados como abordagens incorretas ou menos saudáveis de lidar com as emoções. E aqui estão alguns exemplos. Supressão das emoções. Muitas vezes somos ensinados a reprimir ou ignorar nossas emoções, especialmente aquelas consideradas negativas, como tristeza, medo ou raiva. Não é? Engole o choro. Pode ficar triste, não, chorar é sinal de fraqueza. Isso pode levar ao acúmulo de tensão emocional e a problemas de saúde mental a longo prazo, como ansiedade e depressão. Outra coisa que somos educados e que não é saudável. Evitar emoções desconfortáveis. Gente, está um período que está pior. A ditadura da felicidade, a gente não pode estar mal. A gente se sente culpado por não ser feliz. Só que a gente vai entender que a alegria é só uma das emoções básicas, temos outras, e não dá para a gente ser feliz o tempo todo. Então, o fato de você querer estar sempre feliz gera muita ansiedade, porque não é possível. Não é possível, não é humano, não é? Então, a ideia de que devemos estar sempre felizes e evitar sentimentos desconfortáveis pode nos impedir de enfrentar e processar emoções importantes. Evitar emoções pode nos fazer perder oportunidades de crescimento pessoal e de compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros.
Se eu não me dou o direito de ter raiva, de ter todas essas emoções, eu não processo isso. Eu vou jogar isso para uma partezinha lá da minha mente que é chamada inconsciente, não é que Freud explicou o inconsciente de uma maneira muito clara e muito simples, que é uma parte da nossa mente, que é apenas 90% da nossa mente, assim estima-se, ou seja, temos 10% consciente, focado no presente, as lembranças que eu consigo acessar facilmente, o que eu estou fazendo agora, o que eu estou vendo, o que os meus sentidos estão captando. Isso é 10% da minha mente. 90% é inconsciente, ou seja, eu não tenho a menor ideia, eu não tenho a percepção do que está lá. E esses conteúdos do inconsciente, geralmente, são conteúdos que a gente vivenciou e achou que não são úteis, ou conteúdos que são muito dolorosos, aqueles que a gente tem vergonha de até de lembrar. Então a gente joga para o inconsciente, coloca para debaixo do tapete, para um lugarzinho lá bem escuro, onde a gente não acesse, onde a gente não veja, porque a gente não tem maturidade para lidar com aquela dor. Então, isso é errado? Não. É o jeito que a gente achou para sobreviver, para enfrentar nossas dores. Só que, como Freud explicou, se a gente não processa essa emoção, ela vai ficar enterrada viva e vai vir fora da pior forma. É como uma fera agressiva, ferida, que a gente deixa lá amarrada no cantinho escuro, sai de perto e não resolve o problema. Ela vai continuar lá agressiva, a gente vai estar longe. Na hora que ela soltar, ela vai vir com toda a energia que a gente colocou para lá, ela vai voltar. E aí vão acontecer coisas o quê? Impulsivas. São aquelas atitudes que a gente toma e não tem a menor noção de onde vem. São todos conteúdos do inconsciente. Então, essas emoções, se a gente julga elas muito negativas, muito prejudiciais, quando elas chegam, porque elas chegam, a gente não tem como evitar, é uma coisa inata e é uma resposta ao estímulo. Então, se eu estou num ambiente que me lembra algum momento triste da minha vida, isso vai me causar tristeza. E se eu não entender e não conseguir fazer essa associação, eu vou ficar triste, não vou saber que vou ficar triste. As pessoas vão perguntar como eu estou e eu vou querer fingir que eu estou bem, porque eu nem sei explicar o porquê eu estou triste. E isso gera o quê? Ansiedade, porque eu não estou processando a minha emoção. Tá? Então, se ela não for processada, ela vai ficar ali acumulada e vai crescendo, crescendo e vai explodir ou implodir, ou vamos somatizar, vamos adoecer. Outra consequência da falta de educação, nesse caso emocional, a expressão inadequada de emoções. A falta de educação emocional pode levar a uma expressão inadequada ou destrutiva das emoções, como explodir de raiva, acabei de falar isso, ou recorrer ao sarcasmo, não é? Gente, eu não queria ter raiva. E raiva era uma emoção. Se o outro despertasse raiva em mim, eu estava sendo fraca. Como assim eu permito que o outro me deixe com raiva? Como se eu tivesse esse poder de não sentir raiva. Então, foi muito sarcástica. E isso é muito ruim. Eu que adoeço. Quando eu implodo, sou eu que adoeço, não é? Então, esses comportamentos podem prejudicar as relações interpessoais e criar um ambiente negativo ao redor. Valorização excessiva da racionalidade. Falta de educação emocional ou não querer sentir emoções que a gente julga negativa, faz com que a gente fique extremamente racional. Não que a gente não deva ser, devemos ser racional. Quanto mais eu uso a minha razão de uma forma positiva, melhor vou saber gerir as minhas emoções. Porque no momento que eu estou, aqueles meus 10% consciente, eu posso usar para refletir sobre a emoção que eu senti, de onde ela veio, por que que eu me senti assim. Então, desenvolver a razão é algo muito importante. Mas a razão só serve se a gente vai conseguir usar ela também para as nossas emoções. De nada adianta eu ter alta capacidade cognitiva, aprender muito rapidamente e não saber me relacionar com o próximo. Dificilmente eu chego em algum lugar assim, não é? Então, embora o pensamento racional seja importante, uma ênfase excessiva na lógica em detrimento da inteligência emocional pode levar à desvalorização das emoções. Isso pode resultar em uma desconexão com os próprios sentimentos e uma menor capacidade de empatia com os outros. Então, como é que surgiu essa educação do controle das emoções, de abafar as emoções?
Antigamente, tradicionalmente, muitas culturas e escolas de pensamento viam as emoções como obstáculos à razão e à lógica, sugerindo que elas deveriam ser controladas ou suprimidas. Não é? A filosofia, por exemplo, a filosofia estoica, tinha como meta controlar as paixões, não é? Abafar, matar essas paixões. E tinha muito sentido naquela época, porque pense bem, nós viemos lá do mundo da selva, onde a gente precisava ter muita raiva e medo para a gente conseguir sobreviver. A partir do momento que nós fomos viver em sociedade, é óbvio que a convivência, quando a gente tem todas essas emoções muito explícitas e mal gerenciadas, vai gerar a morte de toda a gente. Imagina, alguém faz alguma coisa que me desrespeita, antigamente eu matava para sobreviver. Então, para mim, matar é meu padrão de comportamento. Então, é óbvio que teve uma longa cultura de controle das emoções para a gente conseguir sobreviver em sociedade, foi por sobrevivência também. Então, nessa época era uma época de guerra por territórios. Ali o pensamento era: se eu consigo controlar a minha emoção, controlar a minha raiva, controlar principalmente o meu medo para eu poder ir para uma batalha de uma forma menos ansiosa, eu vou ter mais chance de sobrevivência também. Isso vai ser melhor para todo mundo. Então, embora hoje saiba que controlar não é o termo mais certo, naquela época tinha total sentido para isso. Então, foi no início do século XX que a psicologia comportamental e a psicanálise começaram a explorar as emoções de maneira mais profunda, mas muitas vezes com a perspectiva de que as emoções indesejadas precisavam ser controladas ou reestruturadas através de técnicas terapêuticas. Então, no início do século XX, apesar de estudar um pouco mais as emoções, ainda ali se tinha essa ideia do controle das emoções. Então, o fato de gerenciar as emoções e não controlar, como é que é gerenciar? É aceitar que ela chega, eu não tenho controle. O que é que eu vou fazer quando ela chega? Gerenciar isso. Quando antigamente, se ela chegasse, a gente tinha que fazer qualquer coisa para fazer de conta que ela não estava lá. Isso era controle, e é impossível, gente, é impossível. E talvez daí a gente origina os vícios, eu vou me anestesiar para não sentir o que eu não quero sentir. Não é? Não tem lógica? A partir da metade do século XX, com o advento da psicologia cognitiva, começou-se a entender as emoções como processos que não apenas podem ser gerenciados, mas também compreendidos em seu papel em nossos processos de pensamento e decisão. Isso marcou uma mudança do controle para a gestão e regulação emocional. Só na metade do século XX. Então, entenda o quanto esse assunto é recente. É recente no mundo científico, imagina para gente. Imagina se é um assunto tão complexo que dizer isso de uma forma clara e objetiva se torna difícil, não é simples. E colocar em prática o que a gente aprende disso também é um longo processo, então temos que ter paciência, tá bem? Mais paciência, mais amor com a gente, mais, menos cobrança, tá? Isso aqui é para a gente compreender e começar a mudar uma chave, não é para a gente se obrigar a partir de amanhã nunca mais ter raiva ou ter culpa de ter medo, não vamos começar nessa paranoia. Processo de autoconhecimento, de mudança é gradual, tá? Quando muda a chave, mesmo assim, leva um tempinho. Tem que ter paciência. Então, para o psicólogo Daniel Goleman, emoção é uma reação complexa que envolve sentimentos, pensamentos, mudanças fisiológicas no nosso corpo, né, na biologia, comportamentais e são respostas automáticas a estímulos. Então, a emoção pode gerar, pode não, sempre gera uma mudança fisiológica, mesmo que eu não perceba. Se eu sentir uma emoção, eu descarreguei alguns hormônios e às vezes eu só sinto um mal-estar, eu sinto uma mudança e não dou nome a ela. Isso ainda continua sendo emoção. Quando eu dou nome a essa emoção, quando eu entendo que emoção eu estou sentindo, isso passa a ser um sentimento, que aí já é outro processo, não é? Já é mais elaborado, eu consigo analisar o sentimento raiva, que eu estou sentindo raiva. Enquanto é uma emoção e eu estou raiva e eu não consigo olhar para isso e dar o nome de raiva, continua a emoção. Então vai incomodar. Lembra que elas trazem mensagem? Então, se eu consigo olhar para isso e dar o nome certo, aí começa um processo de diminuição de energia, onde essa dor vai ficando um pouquinho menor. Daniel Goleman, gente, foi um psicólogo que na década de 90, eu acho que em 95, ele escreveu um best-seller que se chama Inteligência Emocional. Ele fez uma longa pesquisa e descobriu que as pessoas de maior sucesso na vida não eram aquelas que tinham maior QI.
não eram aquelas que aprendiam mais rápido, eram aquelas que sabiam se relacionar melhor. Era aquelas que tinham melhor empatia, era aquelas que conseguiam ler o outro, era aquelas que conseguiam ser generosas. E então, depois desse livro, o olhar para as emoções começou a ser muito maior. As pessoas começaram a dar muito mais valor a sentir, a gerenciar, a se permitir sentir. Porque se eu não consigo me permitir sentir, eu vou ser totalmente indiferente à dor do outro. Eu não tenho como compreender o outro se eu não compreendo nem a mim mesmo, não é? Então, ele destaca que a inteligência emocional envolve o reconhecimento, ou seja, eu preciso reconhecer a emoção que eu estou sentindo, e a regulação das emoções, regular, dependendo da intensidade. Se eu estiver morrendo de raiva e eu estiver no meu trabalho, eu não posso explodir naquele ambiente. Naquela hora, eu vou ter que regular, eu vou ter que esperar o momento em que eu vou conseguir colocar para fora de algum jeito, fazendo esporte, enfim, ou dando um grito, gente. E às vezes é isso que a gente precisa mesmo, é dar um grito. Não com os outros, mas aí no carro, sei lá, vai para um lugar isolado. Bem como a habilidade de lidar eficazmente com elas e com as emoções dos outros. Então, ao longo do tempo, diversos teóricos e pesquisadores tentaram identificar as emoções básicas, mas segundo Paul Ekman, existem 6 básicas universais, que é o medo, nojo, raiva, surpresa, felicidade e tristeza. Existem mais de 100 emoções e combinação entre emoções que dão nome a outras emoções, mas essas são básicas. Se a gente está frustrado, basta a gente pensar: eu estou frustrado porque eu estou com medo, eu estou frustrado porque eu estou com raiva, de onde vem essa frustração? Né? Vai vir sempre dessas 6 básicas, de algum lugar daqui. Tomar uma aguinha aqui. A alegria. Alegria, eu nem tenho muito o que falar de alegria, porque assim, ninguém nega a alegria, ninguém está preocupado se vai ficar alegre. A alegria chega, não é uma coisa que incomoda, gente. Então, o que eu tenho para dizer da alegria é só uma coisa: vivam a alegria enquanto aquele momento está ali, não fujam daquele momento, estejam realmente presentes no momento em que vocês estejam se sentindo alegres, aproveitem o máximo, porque vai passar, né? Isso é uma certeza. Então, ela desempenha um papel significativo em vários aspectos da vida humana e tem diversas utilidades. Aqui estão algumas delas. Bem-estar emocional. É óbvio que quando eu me sinto alegre, eu me sinto bem, não é? E o bem-estar emocional ele é contagiante. Quando eu estou alegre, eu consigo deixar alegre quem está ao meu redor. Então, eu vou ter relacionamentos muito mais saudáveis. Se eu sou uma pessoa que eu tendo a estar mais alegre do que com raiva triste não, mas do que com raiva, não é? Porque tem emoções que dominam, parece que o dia da gente, não é? Eu posso ser uma pessoa geralmente alegre e sentir raiva de várias coisas, mas quando eu sinto raiva, a raiva não me domina, eu não extravaso errado, então eu tendo a demonstrar mais alegria para as pessoas. Lógico que eu vou conseguir me relacionar melhor com as pessoas. Quem não gosta de estar perto de gente alegre, gente? E gente alegre quer ter gente alegre perto, porque não quer baixar a vibe. Se a gente tá alegre, a gente quer fazer de tudo para o outro estar bem também. Eu não quero ninguém triste nem reclamando perto de mim, né? Saúde física, como eu já disse, liberamos hormônios super saudáveis quando a gente está se sentindo alegre. Então, é óbvio que buscar estar alegre é normal, é lícito, é o nosso objetivo. Eu não estou dizendo aqui para vocês buscarem outro tipo de emoção. O que eu estou dizendo é que em alguns momentos do nosso dia a dia, ninguém passa um dia inteiro alegre, gente. É humanamente impossível. Então, vai surgir, né, a raiva, o medo, a tristeza, e a gente precisa só aceitar, entender e deixar passar. E às vezes nem entende, mas aceita, acolhe, né? E uma hora você vai entender por que que aquilo aconteceu. Mas não luta, não nega, né? Isso é que a gente não pode mais fazer. Resiliência, obviamente, pessoas alegres conseguem resistir melhor a qualquer desafio. Incentiva a criatividade, pessoas alegres conseguem ser muito mais criativas, desenvolver. Ora, se eu não tenho pensamentos negativos atrapalhando a minha capacidade mental, que é o meu poder de criação, de imaginação, óbvio que eu vou conseguir usá-lo de uma forma muito melhor. Fomento da empatia. Se eu estou alegre, é como eu disse, eu quero ver todo mundo alegre para ninguém baixar a minha vibe. Então, se eu estou vendo outra pessoa que está precisando de alguma coisa, obviamente eu vou querer ajudar.
E a tristeza? Tristeza a gente já não quer estar triste, né? Mas faz parte e é útil. Apesar de muitas vezes ser vista como uma emoção negativa, tem uma sua própria utilidade e importância na vida humana. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a tristeza pode ser útil. Processamento emocional. Então, tem momentos na vida da gente que a gente precisa simplesmente ficar quietinha, paradinha, chorar, deixar que as lágrimas desçam mesmo. Porque naquele momento a gente está precisando que toda a nossa atenção seja voltada para nós. Quando a gente está triste, a gente tem vontade de estar perto de alguém, às vezes de quem a gente gosta, dependendo da situação, né? Uma pessoa mais íntima que saiba entender e respeitar a nossa tristeza. Mas quando a gente está triste, a gente não tem vontade de ir para o mundo, de socializar, de comunicar, a não ser que a gente ache tristeza algo muito ruim. Aí eu digo, não vou ficar triste e vou para uma festa. Não vou ficar triste agora, vou comer um bolo de chocolate desse tamanho para me encher aqui de açúcar e me sentir feliz por um minuto e depois me sentir mal porque comi açúcar demais. Então, assim, se você aceita a sua tristeza, você vai parar um pouquinho. Ela vai chegar, você vai conseguir parar e processar. Às vezes você está triste por medo, às vezes você está triste por insegurança. Você vai conseguir olhar para aquilo e entender o que é que ela está trazendo. Indicação de necessidades emocionais, como eu falei, quando a gente está triste, a gente está precisando, às vezes, de ou estar só para refletir, ou de estar com alguém. E aí a gente busca a companhia de alguém que a gente gosta muito. Olha, hoje eu não estou muito bem, vamos ficar junto para falar de qualquer coisa. Não tem gente que recarrega a gente? Então a tristeza, às vezes, serve também para você entender que sozinho, às vezes, as coisas ficam difíceis, que no momento de tristeza é bom ter o outro. E às vezes você está criticando esse outro por vários defeitos que ele tem. Aí chega a tristeza para te lembrar que naquela hora ele é útil, né, pra gente às vezes a gente valorizar algumas pessoas, também pode ser esse motivo, a tristeza. Nada de dependência, a gente tem que ser feliz sozinho, tá. É a tristeza por outros motivos que faz a gente recorrer a alguém, não é a tristeza do medo de ser abandonada por essa pessoa. Isso é outra coisa, acho que ficou claro. É um catalisador para mudança, vai parar, vai ficar quietinha e vai refletir. O que é que isso quer de mim? Às vezes é para mudança, às vezes não é, às vezes é só para eu parar mesmo, né? Às vezes é só para me conectar com outra pessoa. Reflexão e autoconhecimento, e expressão de empatia também. Quando a gente está triste, a gente não fica querendo guerra com os outros, não. Gente. A gente, quando tá bravo, fica querendo guerra com os outros. Tristeza, não. A gente fica mais empático com a dor do outro também. E a surpresa? Ela desempenha várias funções em diferentes contextos, envolvendo aspectos psicológicos, sociais e até mesmo biológicos. Aqui estão algumas das funções da surpresa. Atenção e foco. Gente, no mundo da arte, do cinema, é sempre usada a surpresa como como é que eu posso dizer? Uma ferramenta para atrair a atenção das pessoas, não é? É tudo muito bem pensado, a uma certa hora no filme a gente é surpreendido por alguma coisa, ou num espetáculo, ou no show, porque a surpresa é algo que prende completamente a atenção da gente. Quando a gente fica surpreso, a gente não presta atenção em mais nada, não é? Então ela é muito usada para aprender a atenção e o foco das pessoas. Um bom professor, ele consegue manter a gente ali no foco se ele conseguir trazer elementos de surpresa que façam a gente ficar curioso. Socialização, não é? Por exemplo, quando eu consigo demonstrar surpresa, o outro consegue entender se eu conseguir entender a mensagem dele ou não. Então, para nos comunicar, a nossa expressão de surpresa também diz muito. Ajuste de expectativas, e essa é a principal função da surpresa para mim, gente. Quando é que, se a gente é surpreendido positivamente, por exemplo, alguém fez alguma coisa que a gente não esperava, mas aquilo foi muito bom para a gente, então me surpreendi positivamente, tudo certo, né? Agora, se eu me surpreendo negativamente, provavelmente não, com toda certeza eu criei uma expectativa muito alta em relação à outra pessoa, à situação. Então a gente às vezes fica frustrado por ser surpreendido negativamente, mas a gente tem que pensar só uma coisa: por que que eu gerei uma expectativa tão alta com relação a isso? O que é que me fez crer que ia ser diferente? Surpresa para isso, gente. Regular a expectativa. Lembra, tá? Toda vida que vocês tiverem uma surpresa negativa, procura entender por que que eu gerei uma expectativa a mais.
E o entretenimento, como eu falei. A avaliação de riscos também. Quando a gente se surpreende com alguma coisa, a gente para pensar se aquilo realmente é uma coisa boa ou não. Porque a surpresa em si, ela não é positiva ou negativa. O primeiro impacto da surpresa, mesmo quando ela é positiva, é neutro. A gente simplesmente fica surpreso. Depois é que eu vou avaliar, foi positivo ou negativo? Ah, não, estou me sentindo bem, foi positivo. Estou me sentindo mal, foi negativo. Então, situações que me geram surpresas também me fazem avaliar melhor o risco, avaliar melhor se eu tenho chances de me dar mal com aquilo ali que eu vou fazer. E estímulo emocional. E o nojo? Nojo é uma resposta emocional e psicológica ao considerado repulsivo. Gente, nojo é muito importante. E eu vou falar aqui do nojo porque às vezes a gente sente culpa de sentir nojo, né? Vocês já sentiram culpa? Eu senti culpa já de sentir nojo de outra pessoa. Só que a outra pessoa não estava limpa, gente. O que que a gente vai fazer? O nojo chegou, o que é que eu faço com esse nojo? Não dá para sentir culpa. Eu posso ter compaixão, eu posso não ser desagradável com o outro, mas eu senti. E aí, eu tenho que me perdoar por isso também. É justo, não é? Então, proteção contra ele ajuda a nos proteger contra substâncias nocivas. Vocês imaginam se a gente não tivesse nojo de comida estragada, por exemplo? A gente ia comer tudo que passasse pela frente na hora da fome, então, hein, menino? Às vezes até com nojo a gente come algumas coisas, dependendo da fome. Então, imagina se a gente não sentisse nojo, para nos proteger. Proteção social, não é? Uma pessoa, nem todo mundo que está com mau odor é porque tem alguma infecção, mas às vezes é sinal de infecção, é sinal de alguma coisa que possa me contaminar. Então, o nojo também serve como proteção social. E sinalização de limites pessoais. Infelizmente, nós vivemos em sociedade e nós temos que manter o mínimo de higiene. Uma pessoa não é obrigada a estar no mesmo ambiente de outra que esteja fazendo ela se sentir desconfortável. Então, assim, eu acho que se a gente não tivesse nojo, quem tem, como eu posso dizer, a gente não ia se preocupar tanto com a nossa higiene, vamos dizer assim, a gente não ia ligar muito. Mas pensar em sair de casa sujo e o outro olhar para você assim com um ar de nojo, pensa bem, não dá vontade de tomar um banho na hora? Dá, gente. E o banho é para quê? Para nossa proteção também. Raiva. Gente, raiva é muito bom, raiva. Eu agora que estou me permitindo sentir raiva, sou outra pessoa. Quando eu não me permitia sentir raiva, eu adoecia muito. Eu tinha minha imunidade muito baixa. Sentir raiva, se permitir sentir raiva, eu não estou dizendo raiva, não é quebrar tudo, não é explodir, é simplesmente dizer, estou com raiva. Assumir que está com raiva. Gente, isso liberta, isso gera saúde. Isso vai fazer com que você olhe para isso, essa energia comece a diminuir gradualmente. Se eu nego, se eu digo, não, outro fez isso comigo, não estou com raiva porque ele não me atinge, atinge, mesmo que eu não queira, atinge, vai atingir de uma forma pior. Então a gente precisa realmente, realmente aprender a processar a raiva. Ela é uma emoção humana que desempenha várias funções, embora nem todas sejam universalmente positivas, obviamente. Aqui estão algumas das funções da raiva. Resposta de sobrevivência, como a gente falou lá atrás, luta, não é? Se eu tenho raiva, eu tenho como agredir, matar, destruir alguém que eu ache fofo, que eu tenha toda a empatia, que eu não tenha raiva? Tenho vontade? Não tenho. Então, assim, foi essencial para a nossa sobrevivência. Como é que a pessoa ia olhar para um leão, achar fofinho e dizer ele tem o direito à sobrevivência e ser empático? Não dá, não dá. Então, raiva é essencial. E outra coisa, deixa eu ver se eu falo aqui da raiva mais na frente. Ah, vou falar, então, espera lá. Defesa pessoal, como eu falei, se alguém vem me agredir, eu preciso ter raiva da pessoa para me defender. Se eu não tiver raiva, dificilmente eu vou ter o impulso de defesa, vou só apanhar. E assim, temos que nos defender, não é? Então a raiva serve para isso também. Comunicação de limites. A cara de uma pessoa que está com raiva já não quer conversa com uma pessoa que está, né? Já faz o bico, olha a menininha aí. E aí ninguém chega perto. Às vezes eu não preciso falar, eu preciso ficar ali com minha cara de raiva mesmo, e as pessoas têm que respeitar esse momento da gente. Você tem que impor limites. Se a gente consegue botar uma cara de raiva e o outro entende que a gente está com raiva e espera um pouquinho para conversar, seja lá com o que for, se a gente conseguir ter essa empatia, essa sensibilidade com o outro, né, com a gente também. Aprender a sentir raiva. Mas quando vi que o outro está com aquela cara de raiva, a gente percebe, gente. Vamos ter mais empatia e deixar o outro quietinho.
E motivação para mudança. Eu acho que esse é o principal objetivo da raiva. Motivação para mudança. Gente, a raiva é uma energia tão forte, tão poderosa. Eu sempre gostei quem duvidava de mim das coisas. Isso gerava uma raiva que a pessoa dizia: você não vai conseguir. Meu Deus do céu. Eu pegava essa raiva e eu ficava com isso: não vai conseguir, não vai conseguir. Obstinada. Era a raiva que me movia para mostrar a outra pessoa que eu ia conseguir, sim. Bem, hoje em dia eu já não ajo dessa maneira, mas foi muito útil para mim durante muito tempo. E medo, que é essa emoção primitiva, que a gente tem muita dificuldade de sentir medo, porque o medo parece que leva a gente para um lugar desconhecido. Quando a gente tem medo, parece que a gente não pisa no chão, parece que a gente vai morrer, dependendo da intensidade do medo. Crise do pânico. Quem já teve, eu não tive, mas, enfim, É, eu sei eu, relatos, né? eu A Lu tive, aí já eu, comentou. eu Quem teve tive. crise do pânico sabe que a sensação é de morte. A sensação é É, morte. Você acha que você... Seu José, o José também teve? Horrível, horrível, Pronto. horrível, Então, quem teve apavorante, sabe que a sensação de morte, não é? É muito complicado. E o que horrível. é isso? O que é a crise do pânico, se não medo de morrer? Não é? Porque você começa o coração a acelerar, você tem todos os sintomas físicos, tá? Você tem mesmo os sintomas físicos. Então, naquele momento, o medo é de morte. O que é ansiedade extrema? Medo do futuro que nem chegou, você nem sabe se sobrevive até a noite, quanto mais até o dia de amanhã. São Exatamente, medos irracionais, são medos exatamente. completamente irracionais. Então, esses medos têm que ser melhor gerenciados e a gente vai aprender como, já já. Mas o medo, com certeza, é a emoção, assim, digamos, mais desgastante, né, no nosso dia, porque durante o dia a gente vai sentir medo várias vezes de várias coisas, basta vir uma preocupação na cabeça, o gatilho do medo, o gatilho do medo. E a gente precisa saber conviver com isso, senão a gente vai ficar doido, senão a gente vai realmente viver muito mal. Então, é uma resposta emocional natural que desencadeia uma série de reações no corpo e na mente, preparando o indivíduo para enfrentar uma situação ameaçadora. A função evolutiva do medo é fundamental para a sobrevivência, pois ajuda a pessoa a identificar e reagir a perigos potenciais. Perigos potenciais. O que é que está acontecendo? Que a gente está vendo perigo onde não tem. E a gente vai entender por quê. Porque o medo, ele serve para trazer a gente uma situação de perigo. Só que, se o meu medo ele não é fundamentado, se eu estou com medo e o meu medo não é real, que é o que geralmente acontece na ansiedade, a pessoa está com medo, com a sensação de medo e não sabe nem de onde é que vem esse medo, não é? É isso aí que vai adoecer. Então, o ansioso, ele pode não saber de onde vem o medo dele, mas se ele investigar, se ele se analisar, se autoanalisar, nenhum analista consegue fazer por vocês, gente, nem por mim, nem por ninguém, porque só vocês estão com vocês 24 horas. Se o medo chega e ele consegue realmente olhar para isso sem culpa, sem dor, sem vergonha, sem constrangimento e entender de onde aquele medo vem, a resposta chega. A resposta chega, porque a função dele é essa, é te alertar. Só que por que que ele não sai dali? E por que que ele cresce? E por que que ele cresce? E por que que ele cresce? Porque tu foge. Quanto mais você foge, mais ele corre atrás de você. Não dá para a gente fugir do medo. Não dá. O medo é a emoção que realmente a gente tem que aceitar, compreender, metabolizar e fazer alguma coisa com ela. Eu já estou achando o medo até confortável. Quando chega o medo, é porque vem coisa boa por aí. Ficando doida, né, gente? Eu sei. Mas é assim, a gente tem que realmente olhar para o medo com menos medo. O medo não é um monstro terrível que vai acabar com a vida da gente. Ele é um mensageiro, ele é um mecanismo de defesa da sua sobrevivência. Sem medo a gente morre, tá? Então é necessário. A gente está usando de uma forma. Então, alertar perigos, ativação do sistema de resposta ao estresse, não é? Então, imagina, se eu tenho medo toda hora de tudo. Porque assim, eu posso passar o dia aqui, mas se eu estou o dia preocupado com sei lá o quê, sabe aquele pensamento repetitivo, negativo, de preocupação com alguma coisa? Eu estou com medo constante, então eu estou ativando o estresse em mim o tempo todo. Tem como eu não adoecer fisicamente? O estresse libera muito hormônio que ajuda a adoecer, a baixar a imunidade. Então,
Vocês entendem a importância de saber olhar para esse medo e de parar de temer essa sensação de medo quando chegar? Não precisa temer. Não precisa temer, porque é uma emoção básica, tá aí, ela não vai embora. Não vai. E outra coisa, vai voltar várias vezes. Então, aceitar que dói menos, olha, é uma frase filosófica maravilhosa. Aceitar que dói menos, acolher, procurar entender, né? Também gera aprendizado, o medo da falha, o medo do fracasso, o medo do insucesso, vai fazer com que eu busque aprendizado. Adaptação, o medo de, obviamente, por exemplo, um trabalho novo vai me gerar, seja felicidade, porque é um trabalho que eu queria muito, seja medo de não ser aceito, de não ser capaz, de não ser suficiente para o meu trabalho. Então, eu vou montar estratégias para eu me adaptar melhor àquele ambiente. E a preservação da vida, obviamente. Se eu estou alerta aos perigos, né, que o medo me traz essa hipervigilância, dependendo da intensidade, é justamente para eu não entrar em situações que eu entre em risco de vida. Então, agora que acabamos a parte da explicação, né, que é uma explicação assim muito superficial, gente, mas é assim, não tem como a gente falar de uma coisa tão complexa e por muito tempo, porque vai dar bug. Eu espero que vocês tenham entendido basicamente que todas elas têm uma função muito boa, que o que a gente mais quer é ser feliz e estar alegre, é isso que a gente busca, mas quando isso não estiver presente, a gente precisa aceitar quando isso não está presente, tá? Nenhuma emoção é definitiva, nenhuma, todas elas vão passar, e o resto da nossa vida nós vamos sentir todas elas, então temos que aprender a lidar com isso, não é? Então, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? E se quiserem fazer print aí do. É tipo um exercício para casa, mas são coisas que vão ajudar vocês a lidar com elas quando elas chegam. Primeira coisa, identificar, não é? Reserve um momento, observe o que você está sentindo. Às vezes a gente está com muita raiva, mas atrás da raiva, na verdade, é tristeza por alguma coisa. E a gente, por se sentir muito mal, por estar triste, por sentir que é fraco, por estar triste, transforma em raiva. Então você precisa parar um pouquinho e identificar que emoção é essa, que às vezes não é fácil, e às vezes você não consegue, é tanta coisa junta que você não consegue. Mas parar e tentar identificar é o primeiro passo. Dá nome a elas, não é? Estou me sentindo ansioso, estou me sentindo triste, estou me sentindo frustrado, estou me sentindo feliz. Preste atenção aos sinais físicos que acompanham essas emoções, não é? Os batimentos cardíacos acelerados, tensão muscular, respiração muito rápida, tudo isso aí é relacionado ao medo, não é? Quando eu estou com raiva também. Então, assim, eu tenho que entender, meu corpo está alterado, eu sinto que eu estou agitado. O que é isso? O que é isso? Não tenham medo de olhar para isso. Não tenham medo de parar e tentar entender. Tudo que a mente de vocês vai pedir é para fugir. Não olha, não olha. Perigo, perigo. Uma sirene lá bem grande, porque a gente foi treinado para não olhar. É um desafio, mas é possível. Identifiquei a emoção, agora eu preciso aceitar. E, gente, para mim é muito difícil aceitar que eu estou triste. Eu treinei muito minha mente para viver alegre. Eu não aceitava tristeza. Para mim, tristeza era coisa de gente fraca. Como assim eu triste? Não, não, não. Eu tenho que ser grata, eu estou viva, eu tenho comida. Não posso ser triste. Pecado. Deus não vai ficar feliz comigo se eu estiver triste. E aí? Só que a tristeza chega, né? Eu não tenho como escolher. Então, aceitar seja lá a emoção que for que você está sentindo, também é o segundo passo. Vão ter emoções que vão ser mais fáceis de aceitar e outras mais difíceis, mas sem aceitação a gente não vai conseguir diminuir aquela energia, aquela intensidade que a gente falou. Evite julgar ou criticar a si mesmo por sentir determinadas emoções. Aceite-as como parte natural da experiência humana, né? Somos humanos, vamos sentir todas elas e é um fato. Permita-se sentir as emoções sem tentar suprimi-las ou negá-las. Isso pode ser desafiador, mas é importante para o processo de gerenciamento emocional. Terceiro passo: compreensão da mensagem que as emoções trazem. E esse é o passo mais difícil, não é? Porque às vezes eu entender que eu estou com medo, eu vou ter que aceitar o fato de que eu estou com medo de alguma coisa porque eu não estou preparada para aquilo. E que ou vou ter que me preparar, então eu vou ter que ralar mais um pouquinho,
ou eu vou ter que mudar a rota. Aquilo ali não é para mim, tá muita coisa dando errado, então meu medo tá vindo da insegurança daquilo, ou eu vou ter que superar o meu medo, eu vou enfrentar. Então, assim, entender a mensagem que traz é muito individual. O medo não traz sempre a mesma mensagem. Mesmo para mim ou para qualquer um, o medo vai trazer uma mensagem diferente em cada situação. E é aí que você precisa de tempo sozinho para parar e analisar, senão vai ser difícil. Não dá para entender isso conversando com o outro, nem que seja na hora do seu banho, pare, tente descobrir a emoção que prevaleceu no seu dia, vamos dizer assim, ou aquela que mais te incomodou, o porquê e que mensagem ela está trazendo. Então, explore as origens das suas emoções. Isso pode envolver lembrar de eventos passados, né? E às vezes eventos passados dolorosos. E aí o nosso cérebro vai dizer: foge, 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 foge. Então, gente, aí é com vocês. Padrões de pensamento, pensamentos recorrentes ou necessidade não satisfeitas, né? Às vezes a gente tá com muita vergonha por querer uma coisa que a gente julga muito errada. Gente, isso gera um estresse, uma raiva, e a gente começa a ficar mal-humorado. A gente não consegue aceitar que a gente quer uma coisa que a gente julga errada. Como é que a gente vai conseguir chegar nisso? Maturidade, treino, humildade, entendendo que a gente é humano e às vezes a gente quer coisa que nos parece absurda. E quanto mais absurda é a coisa, mais vai para o inconsciente lá embaixo, que é para eu nem olhar, porque a vergonha de eu querer aquilo é muito grande. Eu fui ensinada para não querer. E seja lá o que for, eu nem sei do que eu estou falando, não tenho um exemplo prático, mas isso acontece. Então, considere como suas emoções podem estar influenciando seu comportamento e suas interações com os outros, né? Entenda se aquele dia que a gente está mais rabugento, a gente precisa entender que a gente está rabugento para a gente conseguir comunicar de uma forma assertiva, porque a vontade é de transferir responsabilidade. O coitado do outro faz uma coisinha deste tamanho e a gente devolve com uma coisa exagerada, entende? Então, é muito importante eu entender, é um período que eu estou com muita raiva. Do que é que eu estou com raiva? Eu estou tratando mal as pessoas estão eu estou entrando muito em conflito, ou eu estou muito triste, as pessoas têm comentado muito que eu estou triste, me chamam para sair, eu nunca estou em lugar nenhum. O que é isso? Não é? Então, temos que compreender. E depois passar para a ação necessária, se for necessário. Decida qual ação é apropriada em resposta às suas emoções. Isso pode envolver tomar medidas para resolver o problema que está causando a emoção, comunicar suas necessidades aos outros ou simplesmente permitir-se sentir a emoção sem fazer nada. Às vezes é só sentir e vai passar, porque às vezes a mensagem vai levar um tempinho para chegar, gente, né? A gente não tem como ultrapassar esse muro que a gente construiu de uma hora para outra, né? Aos pouquinhos esse trabalho. Não dá para a gente chegar lá naquele lugar escuro com um monte de fera presa, raivosa, barulhenta e soltar todo mundo em cima da gente. Não, a gente não está pronto para isso, não. Então tem que ter calma no processo. Se a emoção estiver relacionada a uma situação externa, pense em maneiras de lidar com essa situação de forma construtiva. Isso pode incluir buscar suporte, definir limites saudáveis ou procurar soluções práticas, né? Se depende de outras pessoas e às vezes eu não estou sabendo como lidar com isso, eu posso ir procurar ajuda de alguém, eu posso, que seja de um profissional, que seja de um amigo, e montar uma estratégia para lidar com aquilo. Tem dores, como eu acabei de falar, que é muito difícil para a gente até de aceitar e de olhar e de saber o que fazer. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda para isso, não é? Estamos aqui no mundo, em sociedade, a gente não tem um mundo só nosso, por isso, porque a gente precisa. Tem coisas que são só nossas, tem coisas que tem que ser em grupo. Se a emoção for intensa e estiver interferindo em sua capacidade de funcionar, considere estratégias de autorregulação emocional, como técnicas de respiração, meditação ou atividade física. Isso, atividade física é uma coisa que todos nós deveríamos fazer para a nossa saúde física, mental. Já se sabe que quanto mais músculo, menos doenças degenerativas você tem, melhor memória você vai ter. Então, atividade física é para tudo. Mas no momento da emoção, se ela estiver muito intensa e você não souber como reagir, e naquele momento você não puder sentir,
Tem hora que bate uma tristeza e você tá no seu trabalho falando com as pessoas, não dá para desabar chorando ali, você vai ter que saber regular aquilo até chegar o momento de chorar, tá. Então aí você vai no banheiro rapidinho, você respira, você lembra que você é humana, que isso é uma emoção que vai passar, que você vai conversa com a tua emoção: "Espera aí, eu vou te sentir, me dá um tempo". Você não tem ideia de como isso é poderoso. E lembre-se de que este é um processo que requer prática e paciência consigo mesmo. Nem sempre será fácil, mas com o tempo e a prática você pode desenvolver habilidades sólidas de gerenciamento emocional. Paciência, amor, para de ficar se criticando, se julgando, julgando que tem emoção boa, emoção ruim, todas elas são úteis. E aquela que é mais difícil de aceitar e de até de olhar, que é o medo, é justamente aquela que mais nos protege, tá? Medo é proteção. Vocês estão com o medo está crescendo e está ficando muito intenso só por um motivo, por negar. É a negação do medo que torna ele tão intenso e tão forte. O não querer olhar vai fazer ele bagunçar a vida da gente. Ele vai perturbar até a gente olhar e compreender. Então, a emoção serve para isso, ok? Vou abrir aqui as câmeras, vamos conversar, que agora é a parte boa. Nath tem uma coisa aí para contar para a gente. Nath, você ainda está aí? Cadê você?